Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para começarmos a aula do sistema de SPK, chuveiros automáticos. Para tanto, nós vamos utilizar a IT18, a NBR 10897, a NBR 13792, que neste caso é a NBR para a área de armazenagem, e a NFPA 13. Bom, na análise de hoje, propriamente dita, nós não vamos utilizar todas essas normas, porque a NFPA 13, por exemplo, eu vou fazer menção a elas naquilo que não tem na nossa norma vigente, que é a IT18 e na NBR 10897. A NBR 13792 nós não vamos utilizar nesse curso, porque nós não vamos falar sobre armazenamento propriamente dito, vamos falar as características da área de armazenagem, mas nós não vamos analisar um projeto de armazenagem. Isso ficará para uma outra oportunidade. Nós vamos fazer, se possível, um curso de sistemas especiais. Relembrando a aula escrita, para analisar nós teremos que saber quais o tipo, primeira coisa, o tipo de sistema que foi adotado naquele local. Então, nós temos que verificar o tipo de sistema de SPK, né? Se é tubo molhado, tubo seco, pré-ação, dilúvio, conforme a aula escrita que vocês têm em mãos. Muito importante ainda é a classificação dos riscos, né? Os riscos e o espaçamento mínimo. A análise começa propriamente dita pela análise do risco. Bom, nós temos espaçamento entre bicos de SPK, entre bicos e paredes, entre bicos e luminárias. Todas essas menções estão na norma, principalmente na NBR 10897. A partir desse momento nós vamos falar justamente sobre isso. Depois eu vou abrir a planta e a gente vai verificar a situação. Então nós vamos utilizar a tabela 1 do anexo A da NBR 10897 para verificar o espaçamento. Verificar os espaçamentos e a área máxima de cobertura, vocês vão encontrar aí provavelmente no item 7.6.2.1 e a tabela 10 da 10897. Verificar a temperatura do SPK, item 5231 é a tabela 2 da NBR. Verificar a velocidade do bico, o item 75 da 10897, ou seja, eu coloquei resposta rápida ali justamente para lembrar vocês. Lembrem sempre que o bico de resposta rápida ele é obrigatório no risco leve. Não esqueçam disso. Verificar a área máxima de uma VGA, né? A área máxima de atendimento de uma coluna de alimentação, e uma coluna de alimentação está ligada diretamente a uma VGA. Isso para risco leve, para risco extraordinário, dentre os outros. Lembrando que para risco leve e extraordinário, a área máxima de atuação de uma VGA ou de uma coluna de alimentação é a mesma. A gente vai verificar o volume da RI de SPK e o volume de HI. Nós não vamos fazer cálculo, eu vou mencionar para vocês qual que é a teoria desse cálculo, como que chega a essa demanda d'água, né? E ainda verificar as regras de obstruções. As regras de obstruções, nós não vamos entrar propriamente dito nesta aula, mas é muito fácil de observar na própria norma e da análise. Então você tem lá, ó, bico CMDA, o item 7.10.1.1 ao item 7.10.1.4. Eu posso passar isso para vocês, esse resumo depois para vocês com os itens que devem ser observados, e essas regras de obstruções aplicam diretamente na análise propriamente dita. Para o risco ordinário, 1 e 2, nós vamos utilizar a tabela 1 também do anexo A da NBR 10897. Vamos verificar o espaçamento da área máxima de cobertura, o mesmo item que está citando para o risco leve, verificar a temperatura do SPK, o mesmo item, verificar a velocidade do bico. Lembrando que, no caso do risco ordinário, o item 7.5 prevê bico de resposta padrão, podendo ser utilizado outro bico. Podendo, não é o caso. Verifique se a área máxima da VGA, na mesma situação. Verifique o volume da RI e da SPK, mesma situação do risco leve. E verificar as regras de obstruções, que estão também dentro daqueles mesmos itens citado para o risco leve. Ou seja, não vamos fugir muito da norma, manusear demais a norma, vamos estar sempre nessa área. No caso do risco extraordinário, 1 e 2, utilizar a mesma tabela, verificar os mesmos espaçamentos, verificar a temperatura do SPK, a velocidade do bico, lembrando que, neste caso, é obrigatório a resposta padrão. Aqui já é obrigatório, no outro poderá ser utilizado. Verificar o volume da RI, mesma situação, e as regras de obstruções, a mesma coisa. Riscos de armazenagem. Nós não vamos entrar muito nesta aula,
não é a situação, mas o que vocês têm que lembrar é que o tipo do produto ele está relacionado diretamente ao sistema que vai ser utilizado, as características dos sistemas. Eu tenho que saber o tipo do produto, se ele é combustível, incombustível, se é plástico, a diferença, se é líquido combustível, líquido inflamável, tipo de embalagem, a forma de armazenamento, a altura do armazenamento, a configuração da armazenagem, se é pilhas, se é pallets, o layout de armazenagem, distância entre pilhas, largura do corredor, tudo influencia na minha definição do bico, na definição do sistema, na distância entre bicos, a altura do teto, né, do telhado, tudo isso está incorporado na análise do risco de armazenagem. Mais uma vez, a armazenagem será em um momento oportuno, uma nova aula, vai ser exclusiva para a área de armazenagem. Lembrando que para a área de armazenagem, as mercadorias são classificadas em classe de 1 a 4. Os plásticos são classificados do grupo de A, B e C, papel em bobinas, fardos ou aparas, e ainda existem os riscos especiais, que não são cobertos pela NFPA 13, pois possui norma específica. É o caso da NFPA 30, que é para líquido em combustível inflamável, NFPA 30B para aerosóis e NFPA 400 para materiais perigosos. O principal na área de armazenagem é não confundir a área de armazenagem propriamente dita, os galpões de armazenagem, os industriais, com pequenos espaços ou área de armazenamento que existe tanto em comércios, principalmente aqueles que ficam em mezaninos, embaixo de mezaninos, lojas, giraus. Essas áreas de armazenagem são denominadas pequenos espaços, desde que a sua altura máxima não ultrapasse 3,70 m, deve ser classificado como risco ordinário, ou seja, não como área de armazenagem. Logo, aplicar-se-á nesses locais a NBR 1897. Tenta entender. A área de armazenagem como áreas de recebimento e despacho de produtos industriais ou de grandes supermercados, como por exemplo aqui nós temos o Armazém Martins em Uberlândia, o Apoio Mineiro aqui em Belo Horizonte. Então essas áreas, provavelmente a área de estocagem dela ultrapassa 3,70 m, o teto dela é muito alto. Então, nesse caso, aplicar-se-á vai ser classificado em armazenagem. Vai aplicar a outra NBR. Vai aplicar a NBR 13792. Tá? E não como risco ordinário. Então, lembrem dessa situação. Bom, conforme IT01, há a exigência do anexo F17 para a apresentação do sistema de SPK. No caso de mais de um risco, lembrem disso, mais de um risco, deverá ser apresentado mais de um anexo F17. Por quê? Há diferença nos parâmetros citados. Se não houver diferença no parâmetro, se trata de um anexo F17 apenas. O que eu quero chamar a atenção para os senhores é que, desde o novo decreto da atualização do 44746, a responsabilidade principal da projeção da medida e execução da medida é do RT. Se a gente aprofundar muito na aula de SPK, vocês vão observar aqui que a maioria desses parâmetros exigidos, eles denotam a responsabilidade do RT, mas não são totalmente parâmetros utilizáveis para a análise que vocês acham que deve ser feita. Uma análise minuciosa, por exemplo. Então, eu preciso de outros dados, como densidade por área, para me verificar a demanda da água. Eu preciso de algumas situações de bicos, algumas situações de reserva técnica. Então, esse aqui é o que hoje o bombeiro exige na apresentação do sistema SPK. Não fiquem muito apreensivos quanto a isso. Está na norma, é responsabilidade do RT. A principal é a definição do risco. Então, quando ele define o risco corretamente, ele já define o tipo de bico que ele vai utilizar. Ele já define também o volume da reserva técnica que ele vai utilizar. Tá? Então, por isso que esses dois itens aqui, eu chamo dos dois itens mais importantes do anexo F17. A pressão não é tão importante para a nossa análise. A vazão, talvez, de um bico, ou dos bicos da área de operação, talvez sim. Mas isso é uma situação que vai ser revista, possivelmente vai ser revista na próxima IT 18. Nós vamos colocar essa situação. A potência da bomba, idêntico ao sistema de hidrantes, vai ser indicada a potência dela, como também
no isométrico ou na planta das bombas da casa de máquinas deverá ser indicado todos os parâmetros. Vazão da bomba, potência da bomba e altura manométrica da bomba. No caso do SPK, é obrigatório, principalmente sistemas novos. Pode ter alguns sistemas antigos que não tenham, sistemas anteriores à lei. Sistemas projetados de acordo com a NBR 1897 e a própria NFPA 13, novas, versões novas, é exigido, é obrigatório a utilização de bomba jockey, principalmente se o sistema for ascendente com reservatório inferior. As demais informações que os senhores precisarem para análise podem ser notificadas e colocadas no campo observação informações ou em planta de detalhes. Outras exigências da IT-01 é a respeito dos detalhes genéricos. Vejam bem, detalhes genéricos, não estou falando de detalhe específico. A mesma coisa você tem os específicos. O detalhe genérico é como se fosse de forma idêntica ao sistema de hidrantes. São os detalhes do hidrante de recálculo propriamente dito, um detalhe de bico, se for utilizado apenas um bico, e alguns detalhes de reservatório, elevação de reservatório, isométrico da bomba, detalhe da bomba. São detalhes genéricos de montagem da bomba. Alguns detalhes específicos nós vamos encontrar no item E2512, né? Logo depois do sistema de hidrantes, vocês vão ver lá. Um dos principais é o detalhe do HR de SPK. Lembrando que a diferença básica é que o HR de SPK ele possui admissão dupla e válvula de retenção. Detalhe do tipo de bico de SPK, a apresentação gráfica dos bicos, um desenho propriamente dito em folha de detalhe do bico. Tá? Detalhe da VGA, isométrico da VGA, detalhe da VGA, detalhe do sistema de dreno, tá? A apresentação gráfica dele também, é o desenho propriamente dito. O detalhe de bomba que eu acabei de falar, né? A apresentação gráfica do isométrico. A tubulação para hidrante e mangotinhos, que deve ser conectada à tubulação principal antes da válvula de governo. Então veja bem, sistemas de SPK junto com o sistema de hidrante. Isso é ponto crucial. Isso vai ser apresentado no detalhe da bomba ou mesmo em planta e no isométrico. A tubulação de hidrante ela vai ser conectada antes da válvula de governo e alarme. Lembre disso. Ou seja, em condições de operar mesmo quando o sistema de chuveiro estiver em manutenção. Então, o sistema de hidrante vai operar sempre, mesmo se o sistema de chuveiro automático estiver em manutenção. Administre a conexão de tubulação do mangotinho após a válvula de governo e alarme se protegerem áreas diferentes. Então, se for o caso de área diferente, aí tudo bem, poderá ser admitido, mas é muito difícil isso acontecer. Deve constar ainda no projeto um detalhe ou nota acerca do tipo de tubulação. Se a tubulação é de cobre, se a tubulação é de aço, se a tubulação é de CPVC. Né? Então, tudo isso tem que estar constando. Esses detalhes têm que estar constando. Que a partir dessa nota, desse detalhe, dessa nota com relação à tubulação, o analista poderá notificar ou não o uso correto ou incorreto daquela tubulação. E o detalhe do tipo de suporte. O detalhe do tipo de suporte deve constar em planta para orientar a execução. Né? Se é um suporte atirantado com tirante de cabo de aço, se é um suporte lateral preso em treliças de aço, se é preso diretamente na alvenaria, então deve ser apresentado o detalhe dos tipos de suportes, exigência também da IT-01. Então, como eu disse, conforme o item E2512 da IT-01, né? Então, são detalhes específicos do sistema. A localização das bombas, principal jockey, com a indicação dos parâmetros, pressão, vazão e potência. Quando eu falo pressão, é a altura manométrica da bomba. Tá? A casa de bombas, em especial, o tipo de bomba. Caso de bomba, caso a bomba seja combustão, o risco será extraordinário, lembre disso. Se a casa de bombas propriamente dita, a edificação toda é risco leve, ou risco leve e risco ordinário. Se houver na casa de máquinas uma bomba a combustão, a casa de máquinas propriamente dita será risco extraordinário 2. Na casa de máquinas com bomba elétrica será risco ordinário 1. Logo, não há exigência de um bico de resposta rápida nesses locais. Então vai ser resposta padrão ou estendido. Então, isso é um macetinho. Casa de máquinas deve ser protegida pelo sistema de SPK.
todos os locais. Nós vamos falar mais sobre isso. A área de aplicação dos chuveiros tem que ser achurada na planta ou isométrica para os respectivos riscos. Então, se eu tenho mais de um risco no projeto, cada risco desse deve ter a área que foi utilizada para o cálculo, para a aplicação dos chuveiros automáticos, deverá ser achurada identificando aquele local, que é o caso de mais de um risco. Os tipos de chuveiros. Deve ser apresentado o tipo de chuveiro, ou seja, além do detalhe gráfico, né, que nós falamos acima, deverá ser informada a tecnologia do bico. Então, quando eu falo tecnologia, é se ele é o CMDA, CCA, CMSA ou FSR. Então, o CMDA, por exemplo, né, que é o Control Mode de área, ou seja, o sistema de controle por área, né, modo chuveiro para sistema de controle por área. O CCAE, que é um dos bicos mais antigos. O CMSA, que é o Mode Specific Application, né, que é o controle Mode Specific Application, ou seja, é um chuveiro específico para controle específico de uma área, não é colocado em qualquer área. E o SFAR, que são os bicos, né, de resposta rápida, né, rápida. Então, nós temos esses tipos de bicos. Preciso solicitar a tecnologia do bico? Preciso. Se eu tiver no risco leve e o cara colocar para mim que o bico dele é CMDA, vai estar errado. Ele tem que ir SFAR. Tem que ser SFR. O fator K do chuveiro automático, que está ligado ao escoamento, né? O fator K é aquela constante mágica que é colocada para cálculos, né? Está ligado ao escoamento do fluido, mas deve ser colocado o fator K. A temperatura do chuveiro automático, se ela é ordinária, intermediária, alta, além da cor do bulbo. A posição do chuveiro automático, se ele é pendente, em pé, lateral, deve ser colocado junto também à apresentação gráfica do bico. O tipo de resposta do chuveiro automático, se ele é uma resposta padrão ou rápida. E o tipo de cobertura do chuveiro automático, se ele é um chuveiro de cobertura padrão ou se é um chuveiro de cobertura estendida. Esses parâmetros são essenciais para a análise do bico do sistema SPK. Ainda nos detalhes específicos, a posição dos cabeçotes de testes deve ser indicados em planta, como seu detalhe. A área de cobertura e localização das válvulas de governo e alarme dos comandos secundários, né, a CS, tem que ser indicada a posição delas. O número correto de VGA no projeto e a área máxima adotada por VGA. Além da localização do painel de alarme. Diferente do SPK, do hidrante, o SPK tem o painel de alarme, deve ser exigida a localização desse painel. Toda a tubulação abrangida pelo cálculo, ou seja, diferente do sistema de hidrante, no hidrante a gente pede o isométrico completo, da reserva técnica até o último hidrante. No caso do SPK, ele deve apresentar toda a tubulação abrangida no cálculo, não precisa apresentar todo o isométrico do SPK. Deve ser apresentada toda a tubulação de distribuição do respectivo diâmetro. Então, de toda a tubulação em planta vai ter a indicação dos diâmetros. Aí vem a situação de tubulação que eu estava me referindo naquela hora. A tubulação de cobre só pode ser utilizada embutida e não pode ser utilizada em estacionamento e garagens. A tubulação de CPVC, do policloreto de vinila clorato, só pode ser utilizada em risco leve. Lembre disso. Então, o CPVC só pode ser utilizado em risco leve. Por isso que deve ter que constar nota com indicação do tipo de tubulação do sistema. Deve ser indicado ainda os pontos de chuveiro automático em toda a edificação em área de risco. Além da distância máxima, definir para elas a distância máxima e mínima entre bico, a distância máxima e mínima entre bico e parede, a distância máxima, no caso de um upright, de um bico upright, ou seja, um bico deverá ser indicada a altura máxima do defletor do bico e o teto. Eu vou mostrar uma foto desse bico para vocês. Número de chuveiros previsto na área de operação da área de cálculo, número de chuveiros previsto no projeto e número de chuveiros reserva previsto no projeto. Todos esses detalhes são exigências da IT-01. Não sou eu que estou inventando e nem são vocês inventando para o IRT nesse caso. Ah, mas eu vou utilizar todas as informações? A primeira situação é, cumpra-se a IT-01.
exige os parâmetros que a IT-01 está solicitando. Depois, fica muito mais fácil de verificar em norma se está sendo atendido às exigências mínimas previstas na norma na 1897. Ainda, a exigência da IT-01, localização do resíduo de recalque, de forma idêntica ao hidrante. O sistema abastecido por água for através de fonte natural, idêntico ao sistema de hidrante, indicar sua localização. E, como também o sistema de hidrantes, indicar o dispositivo responsável pelo acionamento das bombas, do sistema, né, da bomba no barrilete, bem como a localização do acionador manual alternativo da bomba de incêndio em local de supervisão predial permanente. Muito parecido. E indicar a capacidade e a localização dos reservatórios de incêndio, que segue a mesma definição prevista na IT 17, ou no anexo da 1897. Os componentes do SPK, né? O sprinklers, válvula de governo, válvula de controle seccional, tubulação, suportes, bomba. Lembra que VGA é a definição dada por um conjunto, CS, VG, VR, alarme de fluxo, drenos, acessório, tudo isso é considerado a VGA, é o conjunto desses sistemas. Um organograma dos componentes, só para ter ideia, né? Nós temos componentes do sistema, a RI, da RI a bomba diretamente até o recalque, passando por todo o sistema, as VGs e a CS, a VG por coluna, CS por pavimento, subida e descida de tubulação, vai para geral, da geral vai para subgeral, da subgeral vai para os ramais, você tem o dreno, cada setor de ramal você vai ter um dreno e um teste, os suportes e o sprinkler propriamente dito. Bom, como eu disse para vocês, nós não vamos fazer cálculo. Eu só quero que vocês entendam que, se for fazer cálculo para verificar demanda de água, esse cálculo é baseado na área de operação em metro quadrado do bico, na densidade em milímetro por minuto do bico, na área máxima coberta por um bico e na demanda adicional de hidrante. Então, depois que eu definir essas três situações para o SPK, eu somo essa demanda de SPK à demanda adicional de hidrante. O que vocês devem observar na análise, já disse mais uma vez, nós não vamos fazer cálculo, se eu solicito a informação do RT, de qual forma ele projetou aquele sistema, ele me diz que é um sistema baseado na tabela, e me apresenta um volume que está muito abaixo desses dois volumes, ou seja, você pega a vazão aqui e multiplica pela duração, se você multiplicar esses 5.650 litros por minuto por 90, vocês vão ver que ele vai necessitar de uma reserva técnica de mais de 500 metros cúbicos de água. Então eu pergunto para o RT se ele fez o projeto por cálculo ou por tabela. Ele me diz que é por tabela, ele me apresenta uma reserva técnica de um risco ordinário, por exemplo, inferior a esse volume, eu já sei que ele projetou errado, porque a diferença é muito grande quando o sistema é baseado por tabela e por cálculo hidráulico. A maioria, principalmente os projetos novos, são exigidos o cálculo hidráulico. Essa demanda de cálculo hidráulico é uma demanda para o sistema de hidrante, que ela é adicionada ao sistema que é baseado na densidade por área de operação do bico. Então eu acho essa densidade por área, essa vazão, acrescento a demanda do SPK. Não é caso de cálculo, mas simplesmente pela solicitação da informação do RT, se foi feito por tabela ou cálculo hidráulico, dá para mim ter uma visão se o projeto foi dimensionado corretamente ou não. Isso é um macete. Não há do que se solicitar cálculo da demanda d'água. Um detalhe principal é essa demanda do hidrante adicionada à demanda do SPK, ela é utilizada da seguinte forma. Se a IT 17 prevê uma demanda, um volume maior que esse de água, será adicionado à reserva de SPK o volume da IT 17. Se essa demanda for maior, eu vou utilizar essa demanda adicionada no dimensionamento da reserva de SPK. Ou seja, é o maior risco. Eu vou utilizar a IT 17 se essa demanda aqui for menor. Um exemplo, se nós multiplicarmos aqui 950 litros por minuto por 60, nós vamos ter, se não me engano, 57 metros cúbicos. Né? Um exemplo, risco ordinário, um shopping center. O shopping center, se a gente pegar um shopping center na tabela 4 da IT 17, para shopping center exige uma tabela
de 60 metros cúbicos, na maior área que nós temos na tabela 17, 60 metros cúbicos. Se a gente pegar 950 vezes 60, vai dar menos 60 metros cúbicos. E nesse caso, eu vou adicionar ao sistema o volume da IT17. Então, ó, só para elucidar. Então, um shopping center acima de 30 mil metros quadrados, C3, lá no sistema de SPK, é um risco ordinário. Tá? A reserva técnica é tipo 3, 60 metros cúbicos. Tranquilo? Se eu verificar na NBR 1897 a demanda de hidrante, abastecimento de água do sistema de hidráulico, o sistema de hidrante projetado junto com o SPK, sistema ordinário, 950 litros por minuto, durante 60 minutos. 950 vezes 60, 57 metros cúbicos. Então, esse 57 metros cúbicos seria adicionado à reserva de SPK, mais uma vez, que é dada por densidade por área, através desse gráfico, dessa tabela, desse ábaco. Nesse caso, eu vou adicionar a reserva da tabela 4 da IT17, porque ela é maior. Ela exige 60 metros cúbicos. E essa multiplicação para definição da reserva vai dar 57 metros cúbicos. No caso de armazenamento, eu tenho que consultar a NBR específica. Não se enquadra cálculo nem essa tabela. Vai estar na NBR o volume mínimo da reserva de SPK e demanda de hidrante. Bom, quanto aos bicos. Bicos de SPK, chuveiro automático, sprinkler, todos significam a mesma coisa. Então, só para a gente elucidar rapidamente, então na posição nós temos em pé lateral, podendo ainda ser decorativo, isso aqui o arquiteto adora, porque ele fica embutido, né? São bicos embutidos. Quando há o acionamento do sistema, esse invólucro que está no mesmo nível do forro, alguma coisa, ele solta e o bico desce, ficando exposto para o acionamento. No caso aqui, um exemplo de um K80 pendente, upright. Vejam bem, pendente, a rosca está aqui, apesar dele estar na situação, a crista dele, né? Ou seja, o defletor dele aqui está posicionado para cima e esse também. Então nós temos, se ele for posicionado para baixo, né, ele vai fazer um arco dessa forma. Ele upright, ou seja, posicionado para cima, a água saindo nessa posição vai bater e fazer o arco para a parábola invertida. Aqui um sidewall, que é o lateral, né? Tem essa chapa aqui para a água bater, não vir para esse lado, vai só para o lado de cá. Então vai fazer uma parábola nessa direção, né? Ainda nós temos ainda um outro tipo de bico. Esse bico, já tinha falado, é de forro. Nós temos um bico de resposta rápida. Vejam bem, é o mesmo bico de SPK. O que difere no ESFR seria, para o acionamento, para a velocidade de reação dele, é o mesmo líquido, o mesmo bico. É a espessura do bulbo. Esse é mais rápido que esse. Esse é uma resposta padrão e esse é uma resposta rápida. São os mesmos bicos, é o mesmo bico. A diferença está ligada à dilatação volumétrica. Se essa área é inferior, esse líquido vai dilatar na mesma velocidade desse, entretanto, vai romper o bulbo de maneira mais rápida do que nesse, porque a área desse aqui é maior para dilatação. Tudo bem? Isto que quer dizer bico de resposta rápida. Não é que o bico é totalmente diferente do outro, que vai usar um líquido diferente do outro. Não. Simplesmente o bulbo dele, a área para o cálculo da dilatação volumétrica do líquido que está aqui dentro é menor. Só isso, ele vai abrir de forma mais rápida. A distribuição de água, controle de supressão, né? Controle de padrão e cobertura estendida, é um bico diferente. Então esse aqui, ó, podem ver que o defletor dele é totalmente diferente. Esse aqui é o defletor mais reto, né? Então é uma estocagem. Esse aqui são bicos diretamente usados em estocagem para altura de armazenamento até 10 metros. Então aqui nós temos de estocagem do K22 e K25. Pelo próprio tamanho do bico, o desenho dele, dá para verificar que esse bico, o volume de ação dele, o volume de água que ele solta é muito maior do que esse, né? Então, cobertura estendida
Isso que define a cobertura. Então você tem uma cobertura de área padrão, esse aqui é uma cobertura estendida. O volume é maior, logo a área de ação dele também é maior. Aí nós temos o CCAA, né, o CCAA, chuveiro de controle para aplicações específicas, né, o ESFE, chuveiro de resposta e suspensão rápida. Nós temos esse aqui que é usado em pallets e prateleiras. Ele tem esse escudo aqui, né, o shield, ou seja, para direcionar o fluxo de água. E ainda nós temos o bico, que parece essa agulheta, que é utilizado no sistema tipo seco, que é o bico utilizado em câmaras frias. O acionamento, o fluido fica acima desse bico, esse bico fica na área fria, e quando ele desce, e há o acionamento através do sistema de bico seco. Ele também é FSR. Durante a análise, vamos mencionar IT 18 muito pouco. Então, o que seria isso? O item 4.4 dela, que indica que deverá ser utilizada a 13792 para a área de estocagem. A própria IT 18 já nos guia para a área de estocagem para a 13792. Lembrando que, nesse caso, a 13792 vai atender uma área de estocagem de até 9,1 metros. 7,6 metros para plásticos do grupo A. E não deve ser utilizado para porta-pallet. Toda vez que houver uma área de armazenamento for acima de 9,1 metros de altura, ou 7,6 no caso de plástico, deve ser utilizada a NFPA 13, que será assunto no momento oportuno. O item 5.1, que possibilita a utilização da NFPA 13, que é nesse caso, né? Nós não temos norma que abrange, então vamos utilizar a 13. O item 5.4, que o sistema de SPK, quando exigir, deverá atender toda a área da edificação, inclusive banheiros. Podem deixar de abranger espaços ocultos. O que são espaços ocultos? Entreforros. Se entre forros, entre pisos, por exemplo, entrepiso é um caso, quem está em cima, quem está embaixo é entreforro. E afins, shafts, escadas enclausuradas, casa de máquinas e elevadores, esses locais estão isentos do sistema de SPK. Antigamente, a escada enclausurada, principalmente, deveria ter o SPK no término dela, em algumas situações. Hoje, não. Outros locais que são isentos do sistema de SPK estão no item 7.12. Vocês vão ver lá que não existe isenção para banheiros. Também está na situação de análise. Só lembrando, né, que é proibido o chuveiro de resposta rápida em risco extraordinário. Em risco extraordinário é proibido. Ele poderá ser usado no ordinário, poderá. Mas no extraordinário ele é proibido. É exigido SPK no entreforro se tiver material combustível. Se não tiver material combustível, não é exigido. Antigamente, só para um breve histórico, banheiros com até 5,1 metros quadrados de área, até o ano de 2010, eram isentos. Depois, na NFPA 13 de 2013, chegou a definição de espaços encobertos, passando a exigir a projeção do sistema até no banheiros. E na NFPA 13 de 2016, volta mais uma vez a isenção do sistema para banheiros até 5,1 metros quadrados. Então, ou seja, banheiro, nesse caso, o que nós utilizamos aqui é um banheiro de até 5,1 metros quadrados, nós não fazemos a exigência do SPK. Um banheiro acima de 5,1 metros quadrados, ele não está isento do sistema de SPK. Outro detalhe muito comum e que aparece nos projetos é com relação à bomba reserva. Não é obrigatória a projeção de bomba reserva para o sistema de SPK. Não é. Vai projetar se houver necessidade. Obrigação não é. Entretanto, a bomba jockey é obrigatória. Não há isenção de proteção por SPK nos transformadores e salas elétricas. O que acontece? Transformadores e salas elétricas, se houver um rompimento de um bico de SPK nesses locais, vai haver um arco voltaico, um arco elétrico, e o sistema vai desarmar. Nesse caso, vai impedir o incêndio. O sistema elétrico será desarmado. Não há isenção de proteção de SPK em áreas refrigeradas, câmaras frias. Por isso que existe o bico. Aquele bico é caro, mas a solução que o RT sempre vai apresentar vai ser que o bico é caro. Então, por isso eles não vão projetar. Eles vão falar que área fria, que não há exigência. Mas há sim, não tem isenção para esses locais.
Mesma situação nas câmaras elétricas e com transformadores. Não há isenção. O simples fato de eletricidade e ou área fria, neste caso, não há isenção. Bom, aqui nós vamos rapidamente verificar alguns tipos de sistemas, só para ilustrar, né? Nós temos um sistema aqui, por exemplo, sistema de tubo molhado. Esse é um desenho do sistema, um bico upright aqui, né, como exemplo, mostrando a parábola dele. Então, um sistema de fluxo, você tem todo o sistema, aqui você tem um sistema de alarme, nesse caso aqui é um alarme mecânico de gongo, aqui você tem a VG, que está nesse local, acionada manualmente aqui nesse caso. Então, um sistema de tubo molhado, que é o sistema mais comum, ele está todo preenchido com água, né? Tem água em toda a sua extensão, tem uma VG, nesse caso, um controle, aqui você tem a conexão de teste, ou seja, isso aqui é um pavimento, né? Nós estamos lá, e mantém a água sob pressão. A bomba Jock pressuriza a água no sistema e o rompimento de um bulbo aciona naquela área ali o sistema de extinção. Bom, aqui nós temos um sistema de tubo seco, né? Ou seja, a parte superior entre a VG e o bico de SPK, nós temos ar comprimido, né? Tem uns locais que ainda colocam nitrogênio, pode ser nitrogênio. Abaixo da VG, nós temos a água, né? Sob pressão. Então o acionamento, nesse caso, é feito, a diferença é que a tubulação, os ramais, subramais, eles estão preenchidos com ar comprimido. Toda essa parte está com ar comprimido abaixo da VG que está o líquido. A VG, no caso do incêndio, a VG abre o sistema de detecção, o sistema de alarme, aciona o sistema e ele inunda os ramais, subramais com água até o seu acionamento. Então, para análise propriamente dita, é só seguir o fluxograma. Depois eu posso passar esse fluxograma para vocês. Um sistema de SPK, primeiro, qual a classificação da edificação? Classifico a edificação. Aí nós temos risco leve, risco ordinário, risco extraordinário e armazenagem. A armazenagem a gente vai ver a NBR específica, no caso, né? Se vocês observarem, o caminho é o mesmo, só os itens que algumas situações que mudam um pouco. Então nós temos, vamos pegar o risco leve, nós temos o risco leve, a gente vai verificar a tabela 1. De lá, vou verificar qual é o espaçamento entre os sprinklers, entre sprinkler e parede. Eu tenho o item aqui, né? O item 7621, tabela 9. Qual a temperatura dos sprinklers, verificar a temperatura. A velocidade de operação do sprinkler, se é resposta rápida ou padrão. A área máxima de uma VG, para mim verificar se deve haver a VG, quantas VGs tem que ser nesse sistema, ou quantas CS. O critério do projeto, se foi tabela ou se foi hidráulico, aquela situação da demanda d'água. E qual a duração do abastecimento. Então, no caso, a duração está prevista na norma, né? 60 minutos, 90 minutos e assim por diante. E quais as regras de obstrução. Bom, pessoal, para elucidar ainda mais um sistema de SPK, através do seu isométrico, vamos basear novamente na área de uma VG, começar a análise do sistema. Eu vou dar um exemplo de alguns sistemas aqui para ficar claro antes de passarmos para a planta. Então, já está classificada a edificação, tá? Situação. Já sei que o tipo de sistema é o sistema tubo molhado, que é novo, nosso novo, e sei que o sistema é risco leve. Beleza? Bom, se eu tiver um projeto com essa situação, a área total inferior, a área total do projeto é inferior, tanto do projeto como também do pavimento, a área é inferior a 4.800 metros quadrados. Como eu disse, se verificarmos a tabela lá da NBR 10897, tanto para risco leve como para risco ordinário 1 e 2, a área de atuação de uma VG, de uma coluna de alimentação, essa aqui é uma coluna de alimentação, ok? É uma RISE, chamada RISE, uma coluna de alimentação. Nós podemos ter aqui ainda uma geral, uma subgeral e os ramais. Aqui nós temos um isométrico ligado de uma alimentação direto a uma geral que vai para os bicos. Então nós temos a reserva técnica e outra coisa, a reserva está elevada. Então nós temos a bomba de incêndio e uma válvula de retenção. Lembre, sempre vai haver uma válvula de retenção no encontro com a bomba, para que o sistema de recalque não faça com que a bomba gire ao contrário,
ou chega até uma água recalcada pelo Corpo de Bombeiros, propriamente dito, a reserva, né? Através do hidrante de recalque. Então nós temos aqui apenas uma chave de fluxo que vai ter que ter, que é ela que aciona o alarme do sistema. Vejam bem, não há nesse sistema uma VGA indicada. Por quê? Primeiro, é uma coluna principal, é uma RISE. Segundo, a reserva é elevada. Não é porque ela é elevada que ela dispensa a bomba, mas ela dispensa a VGA. Desde que a área total do pavimento seja inferior a 4.800 ou a própria área do pavimento seja 4.800 metros quadrados. A área total da edificação é a área do pavimento. Claro, se a área do pavimento for maior que 4.800, a área total da edificação vai ser maior que 4.800 metros quadrados. Então, é um sistema básico sem VG e sem controle seccional em cada pavimento. Por quê? Porque em detrimento da área. É uma área inferior a 4.800 metros quadrados. Tudo bem? Como esse aí, nós temos um outro exemplo. Um exemplo em que nós temos um sistema descendente igual ao primeiro, só que a área do pavimento é inferior a 4.800 metros quadrados e a área total ela é superior a 4.800. Logo, eu ainda não tenho a VG, mas eu vou ter que ter o controle setorial. Aqui, a área do pavimento e a área da edificação é inferior a 4.800. Nesse caso, a área do pavimento é inferior a 4.800, mas a área total da edificação é superior a 4.800. Não tenho a VGA. Por quê? Porque é um sistema descendente, reservatório elevado, e uma coluna de alimentação apenas. Tudo bem? Então nós temos a coluna de alimentação, uma geral que vai até o controle seccional. No controle seccional nós temos a subgeral e ramal que vão até o bico de SPK. Quando eu tenho um controle seccional para o pavimento, eu vou ter também um dreno para o pavimento, um teste, uma válvula de teste por pavimento. Então nós temos a bomba, a válvula de retenção, para impedir que a bomba gire ao contrário e a água chegue até o reservatório. Não temos a VG, mas temos o controle seccional. Por quê? Porque a área total é superior a 4.800 metros quadrados. Tudo bem? Então, até 4.800 metros quadrados não há necessidade, que é a área de reserva de uma VG ou de um controle seccional. O outro sistema, um sistema descendente, com área de pavimento superior a 4.800 metros quadrados. Como eu disse, se a área do pavimento é superior, logo a área da edificação também ela é superior. Aqui vocês podem observar a existência de controle seccional e ainda mais a VG. Por que eu tenho duas VGs? Porque uma VG ela comanda uma descida, uma rise, uma coluna principal. E a partir da VG eu tenho controle por pavimento. Nesse caso eu tenho dois controles por pavimento. Por quê? Porque eu tenho duas colunas. Então eu tenho duas VG e dois controles setoriais, ou dois controles seccionais. Bem? Então a área do pavimento, né, nesse caso, ela é superior. Ah, mas o primeiro pavimento lá em cima tem só 200 metros quadrados, mas os demais pavimentos são superiores. São superiores. Não importa o tipo de risco, o tipo de sistema. O sistema molhado, com duas VGs. Diferente da primeira situação, nós temos agora uma reserva inferior. O simples fato da reserva ser inferior obriga a exigência de uma válvula de governo e alarme. Então, mesmo que a área total é inferior a 4.800 metros quadrados, a área do pavimento inferior, eu preciso da VG. Não preciso da CS, do controle setorial. Bem? Entretanto, no mesmo tipo de sistema, cujo a área do pavimento é inferior, mas a área total da edificação é superior a 4.800, a VG eu sempre vou ter, porque o reservatório é inferior, e o controle setorial eu vou ter, porque a área total é superior a 4.800 metros quadrados. Uma situação mais comum, com a área superior a 4.800, eu vou ter tanto a VG, por obrigação, o reservatório inferior, como também o controle setorial, em detrimento da área superior a 4.800 metros quadrados. Ok?
Diante disto, é muito mais tranquilo eu fazer a análise visual do sistema de SPK. Então eu posso abrir uma planta e rapidamente identificar onde está a VGA, por que tem a VGA, por que não tem, ou os outros parâmetros que são exigidos. Muito obrigado.